universo era muito feio, sem forma, vazia. E Deus em 7 dias construiu o universo. E Ele construiu mais uma coisa: o ser humano. Quem foi o primeiro homem? E quem foi a primeira mulher? E Ele criou o primeiro casal que se chamava Adão e Eva, os primeiros humanos da terra. E eles estavam no jardim. E qual era o nome do jardim? Jardim do Éden. E sabe o que esse jardim significa? Quem dos adultos sabe o que o jardim significa? Eita! Sabe o que o jardim significa? Intimidade, conexão, aproximação, está junto. Você não está junto do seu coleguinha aí? Dá um abraço dele aí para mostrar que você está junto dele. Dá um abraço. Você não está do lado de coleguinha, não? É do seu irmão. Dá um abraço aí dele. Isso aí. Eita glória! Aproximação. E sabe o que o seu irmão significa aqui? Papai do céu estava com Adão e Eva bem juntinho. Só que você acha que o inimigo estava feliz com isso? Você acha que o inimigo estava contente com isso? Pode passar. Todos esses slides aí é música. Pode passar, tio. Todos esses slides ali é grande música. Pode. Aí. E você acha que o inimigo estava feliz? E aí Eva foi passear pelo jardim. E ela estava passeando no jardim. E de repente ela encontrou um bicho. Como era o nome do bicho? A serpente. E a serpente disse assim: ô Eva, está passeando aí, é? Não foi assim que está escrito na Bíblia, né? Mas ele viu ela e disse: ô Evinha, está passeando por aí, é? Deixa eu te contar, Evinha, cadê Adão? Adão estava lá do outro lado do jardim. Eva estava sozinha. Aí a serpente disse assim: ó, você sabia que desse fruto, como é o nome do fruto? Não fala, aí eu gostei. Está esperando. Aí ele disse assim: vamos lá. Essa fruta aqui, ela é muito interessante. E sabe qual é o segredo dela? Mas ele não disse isso não. Sabe o que ele disse? Você pode comer. E se você comer, você vai ser igual a... E alguém pode ser igual a Deus? E aí Eva deixou o pecado entrar no coração dela. O pecado entrou pelo ouvido, desceu ao coração e fez ela mudar a decisão dela. E o que foi que ela fez? Comer do fruto. E naquele momento, quando ela mordeu o fruto, ela se sentiu a mesma pessoa. Não tinha virado Deus. Aí você acha que ela morreu sozinha? Ela correu e disse: ei, Adão, se comigo não funcionou, foi ele vai, os dois vai. Ei, Adão, come aqui nesse fruto. E Adão também deixou-se levar e comeu do fruto. E de repente, eles olharam para o outro e viram algo estranho, algo diferente. E sabe qual é esse algo diferente? É porque, crianças, quando a gente peca, a gente não permanece a mesma pessoa. Algo muda, algo diferencia. A presença deixa de nos acompanhar e a gente sente um vazio dentro de nós. E aquele mundo que era perfeito, aquele mundo que era
começou por Adão e Eva, que foram imediatamente expulsos do jardim. E sabe o que é ser expulso do jardim? É se afastar de Deus. É se afastar da intimidade com Deus. E você acha que parou por aí? Veio Caim e Abel, e novamente o pecado reinou. E o pecado ia reinando. E o pecado ia reinando. E o pecado ia reinando. Que até um determinado dia, a Bíblia conta que o pecado chegou às narinas de Deus. E ele, olhando para a terra, viu um só homem chamado Noé. E ele apareceu para Noé e disse: ei, Noé, tenho uma missão para ti. E qual foi a missão? Você vai construir uma arca, porque eu vou mandar o dilúvio que irá destruir com a terra. Mas, ó Noé, quem tiver dentro da arca não vai morrer. E você pega mais um casal de cada bicho e põe na arca. Mas aquele que ficar fora da arca morre. E Noé começou a construir a arca. E ele construiu a arca. E você acha que foi fácil de uma hora para outra? Não. Foi muito tempo. Foi tempo isso. Mas você acha que Noé desistiu? Não, gostei desse não. Ele continuou firme na promessa que Deus tinha dado a ele. E ele dizia: ei, o dilúvio vem aí. E quem não tiver na arca vai morrer. E você acha que alguém ligou para o que ele estava falando? E eu estava aqui pensando, isso não acontece nos dias atuais? A gente diz que Jesus está voltando e ninguém acredita. Desde que eu nasci, Jesus estava voltando. Talvez olharam para nós e disseram: há 3 anos atrás tu tinha dito que estava construindo essa arca, e até hoje. Mas não é desistiu? Mas vamos correr, que o assunto é outro. E aí veio o dilúvio. E o dilúvio destruiu com a terra. E só sobrou Noé, a família e os animais. Foi uma chuva muito forte. Passa por aí. Foi uma chuva muito forte. Muito forte. Mas você acha que o pecado morreu ali? Não morreu. O pecado continuou no mundo. Continuou operando. E Deus sabia disso. Mas um certo dia, o anjo aparece a Maria. Isso já passou muito tempo já, desde o dilúvio. E o anjo volta. Deixa lá na chuva. E o anjo diz assim: ei Maria, você dará à luz a um filho. E esse filho chamará Jesus. E ele será o plano perfeito. O primeiro plano, dilúvio, não deu certo. Mas o segundo plano era o plano perfeito. E aí Maria dá à luz ao menino chamado Jesus. E Jesus, ele nasce, ele cresce crianças. E ele cresce e fica da idade de vocês. E você sabia que mesmo com essa idade, Jesus, ele tinha um propósito? E sabe qual era o propósito dele? Era morrer. Mas antes disso, dessa idade aqui, quantos anos você tem? 3 anos. Quantos anos você tem? 8. 6. Não vai dar para perguntar aqui. Mas ele cumpria a promessa. A Bíblia diz que Jesus, mesmo criança, ensinava os doutores da lei.
voltou, Jesus estava ensinando aos doutores da lei. Então isso nos mostra que Deus usa crianças. Deus tem propósito na vida de criança. Porque Jesus foi criança e tinha propósito. Então não importa a idade, Jesus usa. E Jesus cresceu. E ele foi orar no monte. Eu estou correndo por conta do tempo. Mas é uma linha histórica da Bíblia. Jesus sobe ao monte. E ele foi orar. Mas ele sabia que ele seria preso. Ele levou os discípulos com ele. E o que foi que aconteceu? Dormiu. E aí Jesus falava comigo tão forte assim, ó. Às vezes a gente está na casa do Pai e dorme. Eu ouvi a palavra da introdução aqui do pastor Flavio. Às vezes a gente vê. Aleluia! E Jesus, ele foi preso. Levaram a Jesus. E começou o maior sofrimento. Jesus, ele foi preso. Foi julgado. E quando chegou perante ao rei, disseram: Jesus ou Barrabás? E disseram: só de Barrabás. Prendam a Jesus. Foi para pouco. E soltaram Barrabás. Prenderam. E Jesus, ele teve que carregar uma cruz. E a cruz era muito pesada. E essa cruz tinha 3 principais pontos. Pode passar, sem ser essa outra. Passa. 3 principais pontos. O primeiro, Jesus não errou. Errou? Jesus pecou? Mas ele carregava a cruz. O segundo ponto, a cruz não era no formato dele. A cruz foi feita para Barrabás. E Barrabás era forte, grande. E mediram Barrabás e fizeram a cruz. Só que, de última hora, Jesus foi sacrificado. E não tinha como fazer uma cruz. E foi aquela cruz. Mas ele carregou. Terceiro ponto. Às vezes a gente reclama de tanta coisa, né? Ah, eu não quero ir para a escola. Imagina. E tudo isso para que uma conexão que foi perdida lá no Jardim do Éden voltasse para o lugar. Voltasse para o lugar. E Jesus chegou naquela cruz e colocaram a cruz no chão. Fecha os olhos contigo. Fechou? Vamos imaginar aí contigo um lugar assim escuro, porque não tinha luz. Por tamanho dor. Uma cruz estirada no chão, cheio de pedra. E colocaram Jesus ali deitado. E os martelos batiam para pregar o mestre. Levantaram a cruz. E ali estava, sabe quem? Crianças. O nosso Jesus. Jesus, naquela cruz, ele derramou o seu sangue. E o seu sangue pingava naquela cruz. E a cada pingo desse sangue purificava os nossos corações. E costurava
o caminho que havia se quebrado. E a Bíblia conta que o véu do templo, a Bíblia conta que o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasga. Ei, crianças, o muro que nos impedia de estar perto de Deus foi quebrado. O véu que impedia o relacionamento direto foi quebrado. O véu do templo rasgou, 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 igreja, rasgou, não vai achando, não canta, rasgou, e nos deu livre acesso. E lembra daquela conexão que estava perdida? O nosso coração estava assim, ó, tia Daisy. O pecado já tinha quebrado tudo. Mas Jesus, ele mudou a história. Jesus, ele mudou a história. E o mundo que estava sujo, podre, feio, mudou de história. E nós passamos a estar conectados com Deus. Mas tem algo sério, e eu só tenho 12 minutos. Tem algo sério aqui. Porque ainda hoje as nossas conexões estão sendo quebradas. E como as nossas conexões estão sendo quebradas, Gil? Quando nós optamos a deixar a palavra de lado. E a palavra é a voz de Deus. E a Bíblia tem se perdido dentro do templo. E sabe quando perdemos, que agora para os adultos também, sabe quando perdemos a Bíblia dentro do templo? Quando escolhemos ficar em casa do que vir para a igreja. Sabe quando perdemos a Bíblia dentro do templo? Onde a gente negocia, e me perdoe, mas eu vim falar o que Jesus mandou, negocia a educação dos nossos filhos, entregando o celular. Onde falsos influenciadores o influenciam para o mal. Sabe quando a Bíblia é esquecida, crianças? Quando eu escolho jogar bola e esqueço que hoje tem culto. Sabe quando a Bíblia é esquecida? Quando a gente escolhe tudo e deixa Jesus em segundo plano. Sabe quando a Bíblia é esquecida? Quando a gente prefere se preocupar, e não estou condenando, mas prefere se preocupar primeiro com o que minha criança vai ser no futuro e se esquece do relacionamento dela com Deus. Sua criança está orando, sua criança está orando como deveria. A Bíblia está sendo esquecida. Mas a história da Bíblia esquecida, lembra? O rei mandou reformar o templo. O sacerdote chegou, reformou e achou a Bíblia que estava perdida dentro da igreja. E sabe o que ele fez? Manda preparar a festa, porque a palavra foi achada. E nessa noite eu digo, manda preparar o culto, porque essa geração não será igual a outra. Manda preparar o culto, porque essas crianças serão ativadas. Aleluia. E para finalizar, a nossa conexão é estabelecida através da oração. Porque a palavra de Deus é Jesus falando conosco. Mas a oração é nós falamos com Jesus. E a conexão foi restabelecida através da oração. E que nessa noite, crianças, nós possamos sair daqui com a nossa conexão estabelecida. Ei! Você é o que Deus diz que você é. Você não é o que o mundo quer que você seja. Você é o que a palavra diz para você ser. Amém? O Senhor me dá 3 minutos para orar por ele.
Deus. Claro. Crianças, eu quero fazer uma oração. Mas a gente está no culto dizendo conectados com Cristo, não é? Tem uma conexão muito além. Jesus, ele subiu aos céus para preparar uma morada. Mas ele disse: eu vos deixarei um consolador, o intermediador entre o Pai e os homens, um consolador. E o nome dele é Espírito Santo. Uma conexão 100% conectada. Depende também do Espírito Santo. E deixa eu falar, esse Espírito Santo, ele está aqui hoje nessa noite. E não acreditem quando o mundo diz que criança não sente a presença do Espírito Santo. Porque criança sente. Criança pode ser sim batizada com o Espírito Santo. Então, nessa noite, vocês vão orar, mas sem forçar, sem orar porque eu te mando, sem orar porque a tia mandou. Vocês vão orar pedindo a Deus o que vocês querem. E se o que vocês querem é ser batizados pelo Espírito Santo, vocês vão orar: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Não para de dizer isso. Não para de dizer isso. E a gente vai estar orando. E eu preciso da ajuda de vocês. Eu tenho 2 minutos e eu não posso passar. Grande é a batalha que nós enfrentamos. O inimigo, ele não pensa em deixar as crianças em paz. Ele quer destruir a nossa geração. Ele quer destruir porque sem criança não há futuro na igreja. Sem criança não há futuro na igreja. E nós vamos orar nesse momento por essas crianças. Mas não é uma oração: Jesus, guarda eles. É Jesus, estamos aqui. Faz o teu extraordinário. Obreiros, Jesus